Asterisco, asterisco, ninguém na fazenda Santa Esperança entendeu como um simples olhar entre a Sinhá e um jovem escravo pôde se transformar no segredo mais perigoso daquelas terras, um segredo tão proibido que, quando finalmente veio à tona, incendiou tudo ao redor, inclusive as mentiras que sustentavam aquela família há décadas. Mas o que realmente aconteceu naquela noite, e por que a verdade deles foi capaz de destruir a fazenda inteira? A fazenda Santa Esperança parecia dormir sob o calor sufocante daquela noite de fevereiro. O ar estava pesado, carregado de um silêncio quase estranho, como se a própria terra segurasse a respiração. Entre os corredores da casa grande, iluminados por lamparinas fracas, caminhava Helena, a jovem sinhá de olhar triste e beleza discreta, uma mulher que carregava nas costas uma vida que nunca escolhera. Aos 23 anos, era esposa de Barão Álvaro de Mendonça, um homem poderoso, orgulhoso e incapaz de oferecer qualquer afeto além de ordens duras. A união dos dois nunca fora sobre amor. Foi sobre terras, sobrenomes, conveniências. Desde o primeiro dia, Helena sentiu que sua alma estava sendo empurrada para dentro de uma gaiola invisível. Mas naquela noite, apesar do peso do mundo, seus passos tinham pressa e um destino proibido. Do lado de fora, próximo ao engenho abandonado, Miguel esperava. Ele era conhecido na fazenda não apenas pela força física, mas pela inteligência silenciosa, pela maneira como observava tudo com olhos atentos, como se compreendesse mais do que deveria. Tinha marcas antigas nas costas, lembranças cruéis do sistema que o prendia, mas nenhuma marca conseguirá apagar a dignidade que ele carregava no olhar. Quando Helena se aproximou, os dois ficaram frente a frente, respirando o mesmo ar tenso, quente e perigoso. Você veio, Miguel disse, quase num sussurro, como se temesse que o vento traísse o encontro. Eu não consegui ficar. Ela engoliu seco. Não depois do que aconteceu hoje. E o que havia acontecido? Uma cena que Helena jamais teria coragem de contar a ninguém. Durante café da manhã, o barão havia mandado açoitar um menino de apenas 12 anos por ter derramado água acidentalmente sobre uma toalha cara. Helena tentou intervir, mas foi silenciada com um olhar frio. Foi naquele instante que ela percebeu. Miguel era a única pessoa naquela fazenda que ainda fazia lembrar que o mundo podia ter beleza. Quando Helena estendeu a mão para tocar o rosto de Miguel, ele a segurou com cuidado, como quem segura algo sagrado. Sinhá, isso é perigoso demais. Eu sei. Se ele descobrir, não importa. Só me deixa respirar, Miguel. Só hoje, só agora. Miguel não era um homem que se iludia. Sabia exatamente o risco, mas também sabia que havia encontrado nela algo que nunca acreditou que teria na vida. Uma conexão verdadeira, limpa, humana. E, naquela fazenda, onde ele era visto como propriedade, sentir-se humano era um milagre. Os encontros dos dois começaram inocentes, conversas rápidas, olhares longos, pequenos gestos. Mas a fazenda era cheia de olhos, e olhos invejosos. Rodolfo, o capataz do barão, sempre teve ambição maior que os bolsos. Observava Helena com interesse sujo e Miguel com desprezo profundo. Ele percebeu que algo diferente estava crescendo e decidiu esperar o momento certo para usar aquilo a seu favor. Uma semana depois, uma tempestade caiu sobre a fazenda. A casa grande tremia com os trovões, e muitos escravizados se amontoavam no galpão para se proteger. No meio da confusão, Helena saiu escondida. Foi ao encontro de Miguel. A cena parecia saída de um quadro proibido. Os dois no celeiro escuro, gotas de chuva entrando pelas frestas, lamparina fraca iluminando os rostos. Eu não devia estar aqui, ela disse, com a voz trêmula. Mas está, respondeu Miguel, com uma calma que só quem vive entre dor e esperança conhece. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, como quem memoriza um sonho. Você merece uma vida que te faça feliz. Sinhá, não é felicidade o que eu quero, é verdade. E a verdade é perigosa. A verdade é você. O beijo aconteceu sem planejamento, sem lógica e sem volta. Foi suave no início, depois urgente, depois inevitável. E também foi o início da tragédia, porque Rodolfo viu tudo. No dia seguinte, antes do sol nascer, o capataz foi até o barão. Patrão, eu tenho algo que talvez o senhor queira saber. Fellogo, Hamam. É sobre sua esposa e o negro Miguel. O barulho que se ouviu foi da taça de cristal quebrando no chão. O barão ficou imóvel por alguns segundos.
o tipo de silêncio que antecede a violência. Depois, com o rosto deformado pela fúria, deu sua ordem. Ele será vendido ainda hoje. Quero esse desgraçado longe das minhas terras antes do anoitecer. Helena ouviu a decisão atrás da porta. O rosto dela perdeu toda a cor. Ela correu. Correu como se o chão estivesse caindo atrás dela. Encontrou Miguel sendo amarrado por 2 homens. Ela tentou impedir. Gritou. Coro. Imploro. Por favor, não façam isso. Ele não fez nada. Foi culpa minha. Helena, pare! Miguel disse, tentando protegê-la até naquele instante. Mas Rodolfo a empurrou com força. A senhora devia ter pensado antes de se deitar com o escravo. Miguel perdeu o controle por um segundo, o único segundo fatal. Ele avançou contra Rodolfo para defender Helena. Os outros homens reagiram. A confusão rapidamente virou violência. E é aqui que o destino muda. No meio da luta, uma lamparina caiu. Primeiro foi só uma fagulha, depois um tapete aceso, depois uma parede. E em menos de 5 minutos, a fazenda inteira estava queimando. As chamas subiram como se estivessem vivas, famintas, libertas depois de décadas de silêncio. Gritos e covam. Correria para todos os lados. Cavalos relinchando. Crianças chorando. E no meio do caos, Helena agarrou a mão de Miguel. Não solta. Nunca. Ele respondeu. O fogo avançava, iluminando os rostos deles com um brilho trágico, quase sobrenatural. Eles não sabiam se iriam sobreviver, mas sabiam que, pela primeira vez, estavam livres. O fogo devorava tudo com uma velocidade quase impossível. As chamas pareciam ter mãos próprias, arrancando portas, subindo vigas, quebrando janelas com estalos que faziam o coração acelerar. O céu estava vermelho, como se o próprio horizonte sangrasse. Helena e Miguel corriam juntos, segurando as mãos como se fossem a última âncora um do outro. A fumaça ardia os olhos deles, mas o medo de se perderem era maior do que qualquer dor. Helena, você precisa sair daqui. O telhado vai cair. Eu não vou te deixar. Miguel, não agora, não nunca. Um estrondo vindo da casa grande fez o chão tremer. Parte da varanda cedeu, levantando uma onda de faíscas que parecia um enxame de insetos de fogo. No meio daquele caos, uma figura cambaleante surgiu entre a fumaça. Era o Barão Álvaro. O rosto dele estava enegrecido pela fuligem e os olhos ardiam de raiva, mas também de medo. Pela primeira vez, o homem que se achava dono de tudo estava completamente impotente diante da força da natureza e das próprias escolhas. Helena, volte aqui. Você é minha mulher. Ele gritou, tossindo. Eu nunca fui sua. Ela respondeu, com a voz quebrada, mas firme. Você só nunca percebeu isso. Miguel se colocou entre os dois, protegendo Helena com o próprio corpo. O barão avançou, tropeçando, mas determinado. A mão dele segurava uma corrente de ferro, provavelmente usada para conter algum animal. Ele ergueu o braço, pronto para atacar, mas o destino interveio. Uma viga incendiada se desprendeu do telhado e caiu a poucos metros deles. O impacto levantou uma onda de calor tão forte que fez os 3 recuarem. O barão perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos, tossindo sem conseguir respirar. Helena olhou para Miguel, seu único pedaço de verdade naquele mundo quebrado. A gente precisa decidir agora, ela disse. Ou fugimos, ou morremos aqui. Miguel respirou fundo, encarando o fogo que avançava como um animal faminto. Helena, eu nunca tive escolha na vida. Mas hoje, ele segurou o rosto dela. Hoje eu escolho você. Ela sorriu pela primeira vez naquela noite. Foi um sorriso pequeno, frágil, mas era real. Eles se abraçaram por um segundo longo, um segundo de amor no meio do fim do mundo. Mas atrás deles, uma voz fraca chamou. Helena, me ajude, por favor. O barão, aquele homem que destruiu os sonhos, castigou inocentes e transformou o nome Mendonça em sinônimo de medo. Helena ficou imóvel. A mente dela girou entre tudo que viveu. A infância solitária, o casamento imposto, os silêncios forçados, as dores escondidas. E agora, o homem que a humilhou e aprisionou estava pedindo ajuda. Miguel observou o rosto dela e entendeu o conflito. Helena, você precisa fazer o que seu coração mandar, não o que o mundo espera. Ela respirou fundo.
Com passos lentos, aproximou-se do barão. O homem levantou os olhos, desesperado. Por favor, eu não quero morrer. Helena estendeu a mão. Por um instante, pareceu que ela estava oferecendo perdão. Mas então ela disse: eu não desejo sua morte, mas também não vou carregar você para fora de um inferno que você mesmo criou. E soltou a mão. O barão tentou se erguer sozinho, mas caiu novamente. A fumaça o engoliu como uma cortina pesada. Helena virou de costas, sentindo lágrimas queimarem o rosto. Não eram lágrimas de amor. Eram de libertação. Miguel a puxou para si. Vamos, a gente ainda tem uma chance. Os dois correram pela lateral da fazenda, onde o fogo ainda não havia atingido. Passaram por árvores e crepitavam como se sussurrassem despedidas. O chão estava quente, a noite iluminada por um brilho terrível, ao mesmo tempo fascinante. Quando finalmente alcançaram a estrada de terra, Helena parou, ofegante. Virou-se e olhou para trás. A fazenda Santa Esperança, o lugar que aprisionou tantas vidas por tantos anos, era agora uma montanha de fogo. Um grito final da história cruel que ela carregava. Miguel tocou o ombro dela. Acabou, Helena. Não. Ela enxugou as lágrimas. Está só começando. Os dois caminharam na escuridão da madrugada, lado a lado, rumo a um destino desconhecido, mas finalmente livre. A chama que destruiu a fazenda não foi apenas fogo. Foi verdade. E nenhuma verdade volta a ser escondida depois que é acesa. Nessa vida, existe uma força que ninguém consegue apagar, a força da verdade. A fazenda queimou, não apenas porque uma lamparina caiu, mas porque a mentira sustentava tudo. Mentira sobre amor. Mentira sobre poder. Mentira sobre quem vale e quem não vale. Quando uma história inteira é construída sobre injustiça, cedo ou tarde, ela cai. O amor entre Helena e Miguel não foi só proibido, foi um grito de humanidade em meio à crueldade. E isso revela a maior lição desta história. Faíscas nenhum poder é eterno quando se apoia na dor dos outros. Faíscas nenhuma prisão resiste quando duas almas decidem se libertar. Faíscas nenhum fogo destrói um amor que nasceu da verdade. A vida às vezes nos coloca dentro de paredes que não escolhemos. Mas sempre existe uma porta, mesmo que escondida, esperando para ser aberta. O incêndio da fazenda não foi uma tragédia. Foi um recomeço, porque algumas coisas precisam virar cinzas, para que outras possam finalmente respirar.